Nós vamos conversar agora com o Roberto Pereira, que é secretário de Fazenda e Planejamento da Prefeitura de Araraquara, porque a gente sempre ouve falar, a Prefeitura tem dívida, e aí chega final de ano, sempre aparece aquela oportunidade por meio de refis, que aliás, nem sei se a atual gestão vai manter essa proposta, esse projeto de refis ali nos últimos meses de cada ano. Acho que a gente pode até falar sobre esse assunto também durante a nossa conversa, mas eu convidei o Roberto Pereira para vir hoje ao Jornal da Morada para a gente falar sobre dívida ativa da Prefeitura, que é o que a Prefeitura tem para receber de impostos, de tributos que não são pagos. E aí, muitas vezes, chega o final do ano, a Prefeitura oferece o refis para quem ficou devendo o ano todo, e tem gente que até deixa para pagar mesmo no final do ano, quando chega essa oportunidade de parcelamento ou pagamento à vista, sem cobrança de juros e outros tributos. Roberto, eu gostaria que você trouxesse aqui para a nossa audiência a informação sobre o montante, o valor da dívida ativa hoje da Prefeitura. A informação que eu tenho que é em torno aí de 600 milhões de reais. E a gente está falando em cerca de 1/3 do orçamento anual da Prefeitura, que gira em torno de 1 bilhão e 800 milhões, né? 1/3. Qual o impacto disso? Primeiro, é real que a Prefeitura tem esse montante na dívida ativa de valores a receber, e qual o impacto disso para as contas, os compromissos da Prefeitura? É isso mesmo, Chico. Nós fechamos o balanço agora do primeiro quadrimestre, em 30 de abril, e o valor registrado já está em 630 milhões de reais em dívida ativa. Essa dívida ativa são os tributos, então, que os contribuintes deixam de cumprir no seu vencimento. Muitos deles são discutíveis, né? Em especial o ISSQN, que é um tributo sobre os serviços, e empresas, por vezes, discutem isso judicialmente, se incide ou não aquela tributação. Isso é tudo feito a inscrição em dívida, né, para não haver uma prescrição e, eventualmente, um ajuizamento, uma execução fiscal, justamente para proteger a Prefeitura de uma eventual prescrição. A dívida ativa nos municípios ela é uma questão histórica, né, porque as prefeituras têm um limite de alcance, de cobrança, e depois ela depende do Poder Judiciário, através das execuções fiscais que são feitas desses tributos, né? Então, é uma fatia importante. Se nós tivéssemos esse valor no caixa da Prefeitura, com certeza a gente não teria várias pendências também com fornecedores, questões de desabastecimentos, etc., por conta de falta de pagamento mesmo, né? Então, nós estamos trabalhando nesse sentido. Foi feito um projeto de lei pelo Executivo, onde foi autorizado pela Câmara. Por 16-1, os vereadores votaram a favor desse projeto. Eu fui na Câmara defender esse projeto, que é com relação à venda dessa dívida, da dívida ativa. Então, hoje nós temos uma lei federal, é uma lei complementar federal que autorizou aos municípios, estados e municípios, a fazerem essa operação no mercado. A gente converteu isso para uma lei municipal, que é obrigatório você ter. O Poder Legislativo entendeu o projeto, a nossa intenção, e isso foi autorizado. Então agora a gente está estruturando uma operação para ir ao mercado e fazer a oferta dessa dívida a quem tiver interesse. Isso não é só Araraquara, são vários municípios. Quando você fala de interesse, você está falando de bancos, você está falando dessas financeiras, por exemplo, que tenham interesse em comprar. E aí como que funciona? Compra a dívida da Prefeitura e eles passam a cobrar essas pessoas, seria isso? Paga a Prefeitura, né? Exato. O dinheiro entra no caixa. Existem bancos e fundos de investimento também, né, que são chamados de FDIC, Fundo de Investimento de Direitos Creditórios. Eles compram esses títulos da Prefeitura, colocam o dinheiro no caixa da Prefeitura. Esse dinheiro, quando entra na Prefeitura, ele não é de livre aplicação, ele tem uma restrição que a lei federal colocou, mas a cobrança fica ainda a titularidade da Prefeitura. O banco, ele vira um auxiliar nesse processo de cobrança. Como os bancos eles têm tecnologia, têm capacidade, né,
tem mesa de cobrança, né? Então a gente acredita que o alcance do banco é mais efetivo do que o da prefeitura, de fato. Ô Roberto, era isso que eu ia te perguntar, né? O que a gente chama de securitização, né? Com relação a isso, para as pessoas poderem entenderem, é mais ou menos como a gente faz a venda de precatório, né? As pessoas, na verdade, que têm créditos para receber dos entes públicos, vendem os seus precatórios para as empresas e essas pessoas compram com deságio. A prefeitura, nesse sentido, eu não li a lei, mas nesse sentido, essa legislação, ela vende, e aí você tem toda a razão, porque quando esses bancos eles vão para essa cobrança, eles têm uma tecnologia para achar bens, para achar laranja, para descobrir, né? A gente sabe disso, coisa que nem nós, advogados, às vezes temos para poder fazer tudo isso. Mas qual seria o deságio? E aí, em cima dessa pergunta do deságio, esse deságio, independente do que for, vocês já avaliaram se é mais barato do que interpor uma ação judicial? Que as pessoas às vezes acham, mas o deságio é muito grande. Mas você também tem um custo para entrar com a ação judicial. Perfeito. Inclusive, o CNJ, né, que é o Conselho Nacional de Justiça, ele limitou, no mínimo, o valor de R$10 mil para poder ajuizar uma ação daqui em diante. Então tem muita CDA, que a gente chama, né, muito título, que é abaixo desse valor. Então a gente não consegue nem ajuizar. Com relação ao mercado, né, que está todo mundo se conversando com respeito a isso. Agora a dívida ativa, mas com relação aos títulos de imprecatório, já tem um tempo que o mercado está conversando e tem bancos bem agressivos nesse ramo. Também com deságio. No caso da dívida ativa, você tem alguns tipos de operação. A securitização é você criar uma SPE ou uma empresa SA para emitir título que vá ao mercado. Esse título ele pode ter um desconto pelo valor de face ou remunerar o valor de face pagando uma remuneração que o mercado se interesse, né? Hoje é como se fosse assim, você faz uma aplicação no banco de R$100 mil e você vai receber CDI mais X% sobre aquela aplicação, como se fosse então uma remuneração. Quando em 2012 nós fizemos essa operação em Araraquara, então para Araraquara não é uma coisa inédita, a gente já teve isso. Nós tivemos uma lei também municipal na Câmara, só que foi feito com empresas particulares. Então o banco não tinha mercado para esse tipo de negócio. Hoje, 13 anos depois, já tem mercado para isso. Então, estou dizendo assim, vai haver uma disputa para esses títulos. Então, não tem como estipular aqui um deságio de 20%, 30%. Por quê? Eu tenho que colocar isso como se fosse uma licitação, né? Vai abrir uma rodada de disputa. Quem pagar a menor taxa leva o título, né? Então, a gente também está aprendendo com outros municípios. A taxa do deságio, né? É isso, porque que seja mais vantajoso para o município, né? Então, se isso é mais vantajoso do que executar, a execução ela é feita independentemente. Agora, a questão que seria, não tem operação mais vantajosa a ser feita? Então, eu respondo assim, os municípios, eles não podem tomar empréstimo no banco, isso é vedado, né? Antecipação de receita, o famoso ARO, é vedado há muitos anos isso pelo próprio Senado. Então, os municípios não têm muita alternativa de captação de recurso, a não ser créditos específicos, como, por exemplo, o Finisa, créditos do Banco do Brasil, que é para asfalto, mas é específico para aquele objeto, né? O BNDES e o Desenvolve São Paulo também são bancos de fomento que financiam projetos para municípios, mas também todos específicos, sempre para investimento. Quando a gente fala de 600 milhões, Ed, é muita grana, né? É muito dinheiro, porque eu estava dando uma olhada aqui, aquela obra do Salinas Fortes, uma escola que se arrasta há 4, 5 anos e que a obra nunca termina de reforma, que os pais vivem reclamando, né? Quando que essa obra vai ficar pronta para o meu filho voltar a estudar aqui? A previsão inicial era de 3 milhões e 700 mil reais, em torno de 4 milhões para concluir a obra. Claro que já está um pouco mais, porque vem se arrastando,
mas deve ficar em torno de 6 milhões. Agora nós estamos falando de 600 milhões que a Prefeitura de Araraquara teria para receber. Quantas escolas, quantas creches a gente não conseguiria ter em Araraquara com esse dinheiro? Pois não, Ed? Tá até as imagens aí, né, Marcão? Obrigado. Olha só, a situação dos Salinas, né? As pessoas até, né, seu Roberto, começam a acostumar, né? As famílias que necessitam da escola, as crianças, as pessoas começam a acostumar com o caos, com aquilo que não foi entregue. Então, e no geral também o contribuinte ele precisa ser conscientizado na necessidade da contribuição, né? Porque afinal de contas, essa receita ela acaba não caindo do céu. Praticamente uma empresa, né? É o maior empregador do município e a prefeitura, e como o senhor falou lá na época da transição, na entrega final dos números, é preciso se equilibrar para não deixar o prato cair, né? Porque é como uma empresa que precisa se virar ali para conter aquilo que precisa entrar e o que precisa sair. E com relação àquela época, o senhor falou que era necessário primeiro, né, fazer a folha de pagamentos, manter os encargos, tudo mais, as responsabilidades, né, negociar com os fornecedores, para que não acontecesse uma descontinuidade do serviço, visto a condição que a gestão disse que encontrou a prefeitura. E o senhor falou da questão de estar negociando, né, e ter condição para uma reversão financeira lá na frente. Já existe num futuro, o senhor prevê alguma situação onde deu uma clareada, ou essa condição, por exemplo, de essa possibilidade de negociação com os bancos, da venda da dívida, mas o senhor enxerga a médio, curto ou longo prazo uma clareada nessa situação toda com relação às dívidas? Boa pergunta. A gente está fazendo agora uma fase de planejamento para os próximos 4 anos, que é o conhecido PPA, né? Que é o Plano Plurianual, onde a gente inicia aí o plano para 4 anos de execução orçamentária, né? O que vale de fato no dia a dia é o orçamento, né? A execução orçamentária. O PPA é um planejamento de longo prazo necessário, é uma lei importante, e nós estamos nessa fase agora. Dentro desse planejamento, a nossa meta é que a gente tenha realmente o equilíbrio. Isso, inclusive, é um eixo do nosso projeto, o equilíbrio das finanças, né? Só que isso passa por uma série de coisas. Pegando o exemplo do Salinas Fortes, que foi dito agora. Vamos pegar esse exemplo. A escola não está em atendimento, então os alunos daquela região não estão estudando, de fato, ali naquela localização. O que acontece? A prefeitura precisa fornecer o transporte para outras unidades, né? Contemplando esses alunos, distribuindo eles, né, em outras. Isso custa mais caro. Então, a questão da obra não é nem ela sair de uma previsão de 3 milhões para 6 milhões por conta das intercorrências, né? Isso não é nem problema de governo, é problema de mercado mesmo, construtora que não faz, vai embora, abandona. Tem uma série de, em especial dessa obra, de coisas que ocorreram. Fora que nem reforma de casa, né? A gente vai mexendo, você fala assim, não, eu vou só tirar o piso, a hora que você vê você tá com infiltração, a hora que você olha tá com a estrutura, e aí você vai descobrindo mais coisas, né? É isso mesmo. Então, o custo da obra encarece, mas o custo da rede de ensino tá mais cara, porque eu tenho que transportar, não só o transporte, a merenda também você tem que levar numa distância diferente. Então, toda a logística o ali... O impacto na vida dos pais, das crianças, prejudica o aprendizado. A criança tem que levantar muito mais cedo. É um transtorno muito grande. Eu sei que talvez não tenha, eu estou pedindo uma coisa muito específica, mas o senhor tem um levantamento desses gastos específicos com os Salinas, questão mensal, com relação à merenda, a esse deslocamento, tudo, ou não? Não temos número, a gente tem os grandes números, né? Uhum. Que é o problema de você sair de uma previsão de 3 milhões e para 6 milhões numa obra. Mas eu acredito que seja um valor vultuoso por ser mensal, e a quantidade, e porque são alunos não especificamente por uma escola, né? Eles são distribuídos em outras unidades. A merenda já está junto, porque teria merenda mesmo. O problema mais é o deslocamento, é o transporte. Mas né? olha só a situação, que aí você tem que colocar mais perua, né? Mais ônibus para poder deslocar. A situação que você coloca, né? Tanto a família, tanto o aluno quanto a administração, né? E a responsabilidade, né? De você... faltou isso na administração passada, de você cobrar, por exemplo, contribuinte. Nós temos a situação agora, né, Roberto, de que a prefeitura não vai fazer, pelo menos, a informação de que não teríamos mais o refis do IPTU.
né? Porque é uma tentativa também de dar uma cutucada nas pessoas, porque é aquela história, né? Eu vou devendo, aí no final do ano tem o refis e eu saldo, eu quito minha dívida. Pago sem juros. Só que você fica o ano todo sem você entrar o dinheiro específico, né? Porque é um valor bastante grande, né? Então você fica sem esses valores. Essa ideia está mantida ainda, de não ter o refis com relação ao IPTU. O refis, ele sempre foi, pelos técnicos, né, da Secretaria da Fazenda, ele sempre foi criticado. Porque você beneficia o inadimplente, né? E não aquele que paga em dia os impostos. Então, chega no final do ano, você dá desconto por um inadimplente. Então, a gente não vê muita justiça social no caso do tributo. Então a gente não é muito favorável a esses planos de parcelamento, até porque cria expectativa e deixa um colchão para aquele imposto ficar de lado. O cara deixa esse de lado, eu vou pagar a escola, eu tenho que pagar o PVA. Tá certo que em nosso país a carga tributária é terrível, né? Agora, o imposto municipal, ele é importante porque é onde as pessoas estão, né? Onde as pessoas vivem, possuem seus bens. Então, a gente acredita que o IPTU tem que ser saldado em dia. Nós vamos também trabalhar com a questão da cobrança do IPTU. A gente vai mudar a forma que é cobrada já há muitos anos, desde a minha última passagem da prefeitura, é sempre aquele jeitinho, 10 parcelas, um carnezinho, né? A gente precisa usar a tecnologia que nós temos hoje aí, o Pix, paga com celular. Inclusive agora teve a aprovação de um projeto na Câmara, né? Que os tributos, as taxas possam ser pagas por meio de Pix na prefeitura. Isso, houve uma alteração no Código Tributário. Roberto, dentro do IPTU ainda, você trouxe, assim, eu vejo, eu falo que assim, é ruim mesmo quando a gente incentiva. Né? Principalmente quando é o IPTU do ano, quando a gente põe no refis, né, o IPTU do ano em que está se encerrando. Agora, quando a gente vê que o prazo de prescrição são 5 anos, quando a gente vê que agora o CNJ proibiu ingressar com ações abaixo de 10 mil, a gente sabe que as dívidas de IPTU, se a gente somar aí 300, 400 reais, que são a média 12 imóveis, você põe aí 4, 5 anos, são dívidas baixas. Será que esse não refis não faz prescrever e a prefeitura não receber este dinheiro? Porque às vezes só de protestar o nome você já impede a pessoa de algumas situações e ajuda ela a procurar esse refis. O que você pensa nessa vertente? Na mesma linha que o CNJ colocou a questão dos 10 mil reais para execução, foi também criada a condição do protesto extrajudicial ou de uma negativação extrajudicial à prescrição. Então, nesse sentido, melhorou, porque você não precisa ajuizar para suspender a prescrição. Então, melhorou para os municípios, mesmo os valores baixos, você vai lá, protesta ou inscreve no Serasa, por exemplo, e você já suspende a prescrição. Então, isso melhorou para nós. Agora, abaixo de 10 mil reais tem muito título, tem muito. O que nós precisamos fazer? Com o apoio da Procuradoria do Município, que é onde estão os advogados que têm a condição de fazer judicialmente as ações, né? E o corpo da dívida ativa, que são vários funcionários também, a gente fazer algumas ações antecipando a prescrição, mas também com a tecnologia que a gente entende que vai vir dos bancos, né? Call center, arrestos de diversas outras formas, não as tradicionais, né? O alcance para esses devedores vai ser mais efetivado. Agora, a dívida ativa, ela tem um caráter histórico. A gente precisa levantar qual a idade dessa dívida, qual que tem mais de 10 anos, quantos são, qual o valor, qual é mais jovem, que a gente acredita que a mais jovem tem mais liquidez, né? É mais fácil de a gente alcançar. E a mais velha, já que está naquele estoque há um tempo, a gente imagina que é mais difícil alcançar, mas não é impossível. Ô Roberto, agora o que a gente fica na dúvida, né, desses 600 milhões, quem são os maiores devedores da prefeitura? Eu sei que você não pode, até por questão de lei, trazer nomes, mas são grandes empresários ou é um montante de pequenos contribuintes que não pagam IPTU, que não pagam outros impostos, de pequenas empresas, e aí acaba na somatória chegando a esse valor? Quem são os maiores devedores hoje da Prefeitura de Araraquara? Olha, a gente tem, nos ramos de atividade aí, para não citar a empresa, porque é proibido isso, né? Tem uma vedação de sigilo tributário.
você tem o ramo da construção civil, você tem o ramo de serviços de publicidade, de serviços em geral, que a gente está fazendo um trabalho mais específico. Mas a quantidade de devedores é muito grande, dos pequenos devedores, eu digo, é muito grande. Há casos, inclusive, que a gente está tentando corrigir, que o devedor nem sabe que ele tinha um lançamento contra ele. Por exemplo, minha esposa mesmo, ela tem uma clínica, tinha uma taxa de vigilância sanitária, que ela não recebeu a cobrança e estava escrito em dívida, né? Então, aliás, isso é uma queixa de diversos contribuintes, né? Mas então, essa é uma falha do sistema da Do prefeitura, sistema. né? Como corrigir isso internamente? Isso. Então, a gente precisa ir vendo na legislação os lançamentos que são anuais, que são lançamento anual, e chegar de fato a cobrança no destino. O que estava acontecendo? Era feito o lançamento, a pessoa mudou de endereço, não recebeu. Foi feito o lançamento, não emitiu o boleto. Por uma coisa, acabou ficando. Porque isso é descentralizado, tá? Então tem uma parte que é da saúde, como eu citei a taxa de a vigilância. A taxa de cemitério, a tão polêmica taxa do cemitério, Sim. que criaram um nome aí de IPTU dos mortos. Isso não existe. A taxa de cemitério, ela ficou com um banco de dados dela muito desatualizado, dos concessionários, e essas taxas não chegavam para esses concessionários, porque é uma taxa de manutenção anual. Eu tenho um meu, custa R$65 o ano, então é muito barato. Só que aconteceu, como não chegava a cobrança, e agora esses cadastros estão sendo atualizados, está sendo cobrado os últimos 10 anos, porque quando é tarifa, é taxa, né, no caso, de serviço, não é 5, e sim 10 a prescrição. Então as pessoas estão recebendo hoje essas cobranças e estão ficando assustadas, porque, poxa, de onde saiu isso aqui? Não, é porque está alcançando agora os contribuintes. Isso é bem simples de entender, né? E essa taxa, ela é necessária para a manutenção de um serviço que a prefeitura presta para poucos na cidade. Exatamente. Então, não há como abrir mão de um serviço em favorecimento de poucos em detrimento de vários, né? E num lugar nobre, né? A gente está falando de um lugar nobre. Pois é, e é um serviço público que não é barato. Basta você tentar ter uma concessão num particular. Agora, também não é uma falha, eu já vou passar para você, só para não fugir desse tema, eu não é também uma quero. falha muito grande do sistema público, porque fica 10 anos sem cobrar. E aí, de repente, chega para fazer a cobrança de um montante de 10 anos. E isso não já teria prescrito também? Porque a informação de que 5 anos, se a prefeitura não cobra uma dívida, o contribuinte não é obrigado a pagar. Até onde isso tem verdade também? Aí eu vou isso complementar dele nesse mesmo tema, mas você já responde. Você falou da taxa, né, os 10 anos e mais. Eu vejo muita crítica, por exemplo, pegando a taxa do cemitério, de não ter acesso pela internet, as pessoas não poderem puxar pela internet. E a gente sabe que tem muita gente idosa. E aí teria que ir lá no cemitério, na empresa concessionária, emitir. Isso já era uma promessa da gestão passada, né, informatizar e levar isso para dentro do site da prefeitura. Vocês vão fazer isso, onde a gente consegue emitir os boletos de todas essas dívidas que a gente sabe que a gente tem de uma forma mais rápida? Então, vou responder primeiro por ela. É o nosso objetivo, é informatizar todos esses lançamentos, deixar disponível no celular das pessoas. Porque é impossível hoje a gente... É que assim, o serviço público, ele tem um ritmo diferente do que a gente vê no mercado aí, e da nossa vontade. Então a gente vai devagarinho aí, no longo dos anos, converter isso para que seja de fato. Hoje a gente tem o cadastro dos cemitérios, por exemplo, até o começo do ano, quando a gente detectou, 50% dos jazigos lá, dos terrenos, tinha cadastro, tinha proprietário, concessionário, aliás. 50% não tem ainda, estão procurando. Então, essa deficiência que a gente precisa terminar. Feito isso, realmente levar isso tudo num acesso mais fácil, chegar no contribuinte mais rápido e não deixar 10 anos, como você falou. A prescrição de 5 anos, ela é para tributo normal. Tributos, de fato, IPTU, ISS. Agora, quando é tarifa de serviço, a tarifa é por uma prestação de serviço. É como a do lixo. É a tarifa do lixo, né? O nome é taxa do lixo de mercado, mas o correto é tarifa. Ela é 10 anos a prescrição. Tá? Então, respondendo aí com relação à prescrição. E a evolução, se a gente não for
para o lado da tecnologia, da informatização das coisas, nós vamos ficar aí mais 4 anos discutindo por que taxa chega só depois de 5 anos para as pessoas ficarem assustadas e querendo saber por que pagar tanto imposto. E então, você achou relevante esse nosso conteúdo? Você pode fazer a sua inscrição aqui no nosso canal, curtir também o conteúdo e outra coisa, né? Compartilhar com seus amigos para que essa informação alcance outras comunidades. E também aquela história, se você quer comentar as notícias, você pode ficar à vontade, tudo aqui no nosso canal do Portal Morada no YouTube.